Hoje é um dia muito especial que eu, Daniele Câmara e Maristela Oliveira estamos juntando nossos saberes fonoaudiológicos para compartilhar inspirações, ideias, o que a comunicação na liderança pode trazer de benefícios para essa tão árdua missão que é liderar times em organizações. E aí, Maristela, animada? Demais, Dani. Então eu já vou começar te perguntando o que um líder precisa desenvolver em relação à sua própria comunicação. O que é mais importante para o líder? Eu começaria falando do autoconhecimento. Pessoas que têm um bom desenvolvimento pessoal são pessoas que vão lidar melhor com outras pessoas, que é algo fundamental na liderança. Enquanto aspectos de comunicação, clareza é um dos principais. A clareza no sentido de organizar o que precisa ser feito e traduzir isso em palavras que sejam compreendidas pelo outro. Porque não adianta eu achar que eu me comunico muito bem e isso não chegar para o outro de uma maneira que seja leve, fácil. Uma certa capacidade de análise e síntese da situação, né? O que eu preciso compreender do todo e traduzir de forma que fique assimilável para o outro. Outro aspecto importante é senso de oportunidade. Eu preciso comunicar alguma coisa para o outro, eu preciso saber se aquilo, ali é o momento adequado, porque às vezes a pessoa não está no momento de escuta. Então, senso de oportunidade para perceber, é a hora legal de falar, especialmente assuntos mais delicados. Outra coisa que é muito importante é a escuta. Muitas vezes a gente escuta para responder, mas se o líder tem uma escuta aberta, atenta, em vez de fazer julgamentos e pressuposições, ele vai entender que ele precisa, o que é importante ali? O que daquela fala, daquele comportamento eu preciso fazer uma leitura? E se eu tiver dúvidas enquanto líder, que eu possa perguntar. Eu estou com a impressão que isso está acontecendo, é isso mesmo? Confirma para mim, porque seu comportamento está um pouco diferente, está acontecendo alguma coisa que eu possa te ajudar? Quer dizer, são estratégias que contribuem. Uma coisa que eu achei muito interessante dentro daquilo que você falou é que a gente tem que pensar, né, no trabalho com o líder, né, não sendo um trabalho de colocar ele dentro de uma caixinha. Né? Porque, na verdade, cada líder vai ter o seu estilo ou os seus estilos de comunicação, né? Então, quando você estimula um trabalho com um determinado líder, ele pode ser um líder expressivo, então ele vai tender a um modelo de comunicação. E outro ser um líder assim mais que precisa de dados técnicos, teóricos e bases metodológicas, né? Então ele vai tender a um outro estilo. Mas qual é o principal desafio no trabalho com líder, Dani? Olha, eu penso que é ele saber o seu estilo, reconhecer isso, porque a própria equipe percebe se é um líder mais autocrático, se é uma pessoa que tem uma tendência a ser mais assertiva, se é um líder um pouco mais passivo, porque nem sempre a liderança está vinculada a pessoas assertivas, extrovertidas, a líderes de todos os estilos. E para cada situação também, porque há situações mais urgentes que requerem uma liderança mais firme e outras que é a manutenção de um clima organizacional, enfim. Então, enquanto fono, eu penso que com líderes a gente deve trabalhar essa percepção, porque aí a pessoa não age no automático e cada vez que a gente aumenta a consciência das suas ações, a gente tem menos chance de atingir o outro de uma maneira atravessada, porque o que a gente quer é motivar. E se a gente atravessa o outro de maneira desrespeitosa, que não respeite esse espaço, também o jeito de cada liderado, a gente pode contribuir para um clima organizacional bem complexo. Hoje se fala muito em segurança psicológica, que é algo fundamental para que as pessoas trabalhem motivadas, tem uma produção que é importante, a produtividade, a gente não pode descartar isso, e ao mesmo tempo as pessoas se sintam encorajadas a contribuir também. Porque se a pessoa está num espaço de insegurança, num espaço de medo, não vou falar porque vão zombar de mim, ou
vão me ridicularizar numa reunião, então também a pessoa se sente retraída. Um bom líder, ele estimula as pessoas a falarem o que pensam, porque todos vão contribuir, né? Evidente que o líder também vai ter esse cuidado de equilibrar os pratinhos entre o que a organização precisa e o que a equipe precisa. Maristela, eu quero que você compartilhe algumas dicas sobre como a gente pode trabalhar a voz desse líder para que ele tenha uma voz de autoridade, uma voz agradável e que ele realmente transmita o que precisa ser transmitido. Isso é muito interessante porque, assim, quando a gente pensa em voz com autoridade, não é a voz autoritária, né? Não precisa ser aquela voz muito forte, né? Mas precisa ser uma voz firme, bem colocada, bem projetada e adequada à situação. Até porque se projetar demais, dependendo da situação, vai invadir o espaço do outro e não vai ser agradável, não vai ser bem recebido, né? Outro detalhe importante, o que a gente tem como percepção de autoridade é também a questão do controle do ritmo da fala, da velocidade de fala, das pausas adequadas, porque uma fala muito rápida e sem pausas para respirar acaba transmitindo aquela ansiedade que a gente não quer. E uma pessoa ansiosa, né, essa percepção de ansiedade não é uma coisa que é tão bem recebida. Outro aspecto importante da fala, da voz falada, é a dicção, porque um dos marcadores de credibilidade, né, que está associada à credibilidade, é a dicção clara, a articulação clara. Pessoas que praticamente não articulam para falar acabam apresentando baixa credibilidade, porque não parece transparente. Uma pessoa que articula bem denota mais transparência, e isso é muito interessante. Agora, o ponto alto de uma voz bem colocada é claro, né? É a coerência entre a voz e o corpo, a expressão do rosto, a expressão corporal, porque, na verdade, a comunicação é um alinhamento, né, Dânia? Quando a gente fala com o corpo todo, né? A gente faz o contato visual, o olhar tem que dizer aquilo que a gente está querendo, a expressão facial tem que também transmitir a nossa intenção, porque deve haver uma intencionalidade na fala e isso tem que estar tudo em alinhamento. Eu acho que a grande questão da voz é o alinhamento, voz, corpo, expressão, né? E a expressividade da voz, na nossa fala a gente tem uma melodia. Então, quando eu falo assim, na nossa fala a gente tem uma melodia, né? Ou na nossa fala a gente tem uma melodia, a ênfase que você coloca, né? Isso vai dando como que a alma daquilo que a gente está dizendo. Não é simplesmente você falar de maneira monótona, porque aí também se torna uma coisa assim desinteressante, chata, enfadonha, né? Você já falou com pessoas que praticamente não têm essa expressividade? Sim, com certeza. E às vezes a gente percebe que a pessoa é agradável, simpática, por quê? Porque tem essa coerência entre o falar, o agir, o ser. Eu estou me lembrando a questão assim, a gente, enquanto líder, tem essa necessidade de dar um feedback para os funcionários, para os seus liderados. E esse é um aspecto muito importante, porque o feedback, falam-se assim, tem feedback positivo, negativo, não existe, existe. A questão é a seguinte, a gente quer um feedback que seja elogiando, parabenizando a nossa comunicação. Agora, aproveitando que você tocou nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Eu sei que você gosta muito desse tema de feedback. Assim, na sua vivência, quais são as maiores dificuldades no trabalho com líderes em relação a feedback? Porque me parece que não é só difícil transmitir o feedback, é difícil receber também. Pois é, essa coisa a gente quer receber o elogio, a gente quer ser parabenizado pelas boas atitudes, mas e na hora que a gente tem que falar de algum ponto que pode ser melhorado ou receber? Então, assim, ali, quando você falou de coerência entre falar, o ser, o agir, a coerência é muito importante, porque o outro, ele sente, ele entende que ali tem verdade. Então, acho que desarma um pouco quem está recebendo aquela sensação de
de pressão diante desse momento. Então, o feedback, ele vai acontecer o tempo todo, nas empresas, nas famílias, nos relacionamentos. A gente está sempre dando feedback. Quando eu não olho para a pessoa, quando eu não presto atenção, estou no celular, isso são pequenos feedbacks que a gente está. E no ambiente profissional, primeiro, assim, essa coerência entre as ações é fundamental para que o outro sinta que ali há verdade, há autenticidade, que é algo fundamental na comunicação. Segundo, a gente observar a disponibilidade do outro. É um momento de disponibilidade ou eu estou simplesmente ticando aquilo e o outro pode sentir como desrespeitoso, invasivo, porque duro ele é. É duro, a gente não pode fingir que é tranquilo, estou aberto a. Tem que estar aberto, sim. Mas, no fundo, é sempre duro. Desafio, Quando né? algum chefe está falando alguma coisa sobre a nossa atitude, é desconfortável minimamente. Então, nessa construção ali, a gente tem que perceber a disponibilidade, a gente deve sentir, talvez sinalizar, olha, vamos ter uma conversa depois, em que horário que é melhor, para a gente preparar um pouco o terreno, não para o outro se armar, mas talvez para ser alguma coisa que vá partir de um lugar de um pouco mais de elaboração, não é aquela coisa, poxa vida, de novo errou, não tá legal. Então, assim, o líder se preparar para comentar, para sinalizar situações que não foram legais, formas de trabalho e nunca criticar a pessoa. Você é lerda, você não entende, você está muito sensível. Tudo isso vai para o campo do pessoal e por isso que magoa tanto e as pessoas ficam se sentindo desestimuladas, que é o que o líder não quer, né? E acaba acontecendo por falta de habilidade. Então, esses aspectos são muito importantes no feedback. E que, enquanto a pessoa que recebe o feedback, também não, eu digo, não traz para o coração. Dentro do possível, compreender que isso faz parte da vida adulta. Crescimento, né? Da vida profissional. Que nesses momentos que dói, são os momentos que a gente cresce, que a gente aprende. E se a gente tiver essa abertura, a gente tem a se desenvolver, né? Eu acho isso muito interessante, porque assim, não que seja fácil receber um feedback, mas sempre que a gente recebe, primeiro, a pessoa que está oferecendo um feedback, ela está querendo o nosso desenvolvimento. É um presente, é um a gente presente, tem que olhar dessa maneira, né? É verdade. E que aquela informação que está chegando ao nosso conhecimento, ela irá permitir que a gente melhore, né? E uma coisa muito interessante é aquela mentalidade de eu ainda não faço isso dessa forma, eu ainda não, mas eu vou desenvolver, né? O poder do ainda, se a gente usasse isso mais, eu acho que a gente sofreria menos, não acha? É verdade, o ainda fala de movimento, né? Algo assim de construção e evolução. Perfeito, ainda bem que você lembrou disso. Maristela, eu vou te pedir para dividir com a gente algumas estratégias para esse líder que tem que fazer apresentações, conduzir reuniões. O que você diria, assim, para que essa pessoa se sinta mais segura, confiante? Porque muitas pessoas, elas evitam assumir liderança por medo da exposição. É um medo que aflige muita gente boa, tecnicamente, muita gente competente. Eu acho que o medo de se expor é o segundo maior medo, né? O primeiro é medo da morte, o segundo é o medo de falar em público, de se expor, né? Toda vez que um profissional ele é indicado para um cargo de liderança, é claro que é um desafio e existem oportunidades de desenvolvimento. Um dos aspectos a desenvolver é a comunicação, né? A primeira coisa que a gente fala é que antes da gente começar a abrir a boca, a gente já está comunicando. Então a gente acha que é só a fala, mas quando você chega no lugar, você, naqueles primeiros segundos, você já foi rastreada pela sua audiência. Então eles já vão
esse rastreamento gera um julgamento inicial. E daí as pessoas já vão ter uma impressão inicial a seu respeito. É claro que pode ser confirmado ou desconfirmado a partir do momento que você abre a boca. Então, esse aspecto não verbal, a forma como você anda, como você senta, como você cumprimenta as pessoas no seu local de trabalho, isso já impõe bastante essa posição de autoridade. A gente está falando de autoridade, de respeito, né, que o líder, é importante que o líder tenha. Até de confiabilidade, né? Também. O que essa pessoa transmite para os demais? Assim, eu posso seguir essa pessoa, vai ser uma pessoa que vai me conduzir com segurança ou alguém que está ali? Tudo isso é percebido pelo outro, né? Sem dúvida, sem dúvida. É importante que o líder se desenvolva, se conheça como um comunicador, aquilo que a gente estava conversando dos estilos diversos de comunicação, e que ele se desenvolva como comunicador, né? Ai, que bom te ouvir, Maristela. Eu penso que nós tocamos em pontos super importantes para o desenvolvimento da comunicação nas lideranças. E eu espero que a gente possa marcar outros encontros tão gostosos, satisfatórios em breve. Sim. Até a próxima. Dani, muito obrigada. Foi excelente essa oportunidade. Até a próxima, gente.